Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. Vamos falar hoje sobre as perspectivas quanto à inflação, o dólar e a Bolsa Brasileira. As expectativas oriundas do relatório de mercado Focus vêm apresentando um aumento no pessimismo em relação aos indicadores econômicos. O Focus aponta que a economia brasileira terá no ano de 2016 uma retração de 3,6% em seu PIB. Esta é a 9ª queda consecutiva e estamos ainda no primeiro semestre. Se esses prognósticos do mercado forem confirmados, o Brasil terá um ano de 2016 tão ruim quanto ao desempenho do ano de 2015, onde o PIB apresentou um recuo de 3,8%, sendo o pior dos últimos 25 anos, desde a queda de 4,35% no PIB ocorrida em 1990, em pleno governo Collor. A boa notícia foi a perspectiva de recuo da inflação para 7,43%, mas ainda bem acima da meta de 4,5%, ultrapassando inclusive seu teto de 6,5% para o ano de 2016. Não podemos comemorar ainda, pois teremos que acompanhar a evolução da inflação nos próximas sondagens, para verificarmos se a mesma continuará em queda. A projeção para a Selic, a taxa básica de juros, permanece em 14,25% ao ano, em 2016. Já para 2017, a expectativa é de uma redução para 12,5% ao ano. Os preços administrados, regulados pelo governo, como a gasolina e o gás de cozinha, tiveram as estimativas reduzidas para 7,20%, enquanto que o câmbio esperado para dezembro é de 4,20 centavos. Em relação ao setor externo, as perspectivas para o déficit em conta corrente, um dos principais indicadores das transações do Brasil com outros países, melhoraram e passaram de 29,26 bilhões de dólares para 24,10 bilhões, com o saldo da balança comercial em 41,20 bilhões. Quanto aos investimentos estrangeiros diretos, não houve alteração na projeção, sendo mantidos em 55 bilhões de dólares. Acompanhamos nas últimas semanas uma volatilidade muito interessante na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e na cotação do dólar, influenciado pelo noticiário político. Bolsa e dólar no ritmo do noticiário político e policial. Vemos o mercado e grupos empresariais apostando na queda do governo, pois a cada nova notícia que piora a situação do governo, a Bolsa melhora, o Risco Brasil, que é o indicador que mede a possibilidade de que o Brasil não pague a sua dívida, e o dólar caem, e vice-versa. Uma situação paradoxal, considerando a conhecida aversão dos mercados pelos cenários de instabilidade. A Bovespa vem subindo e no último dia 17 de março fechou com um aumento de 6,6%, sendo a maior alta em um só dia nos últimos 7 anos. Renúncia já. A frase estampada na sede da poderosa Federação de Indústrias de São Paulo, a Fiesp, que conta com cerca de 130 mil empresas afiliadas, antecipa o ambiente. No Brasil, as empresas e os mercados veem com bons olhos a queda do governo atual. A Fiesp assumiu publicamente sua posição a favor do impeachment e seu presidente, Paulo Scaff, em declaração à imprensa, afirmou que a sociedade quer mudanças e deseja o impedimento de Dilma, ressaltando querer um Brasil onde se poderá retomar os investimentos, a criação de emprego, a reativação das empresas de todos os setores. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, decidiu na noite do dia 18 de março que irá apoiar o impeachment.
tendo esta decisão um grande significado simbólico diante do papel que a OAB teve no impeachment de Fernando Collor. A situação atual reflete diretamente no índice Bovespa, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. Tem por objetivo refletir o desempenho médio das ações mais negociadas e mais representativas do mercado acionário brasileiro. Para entendermos melhor esse índice, que representa o mercado brasileiro, o Ibovespa, lembramos que ele é composto por 60 das 289 empresas negociadas na BMF Ibovespa e representa o mercado. No Ibovespa estão as chamadas Blue Chips, que em mercados de investimentos se refere a ativos com alta percepção de qualidade, liquidez e ganhos. São as ações mais negociadas na Bolsa de Valores, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, entre outros. Podemos acompanhar a evolução do Ibovespa tanto em índice percentual quanto em pontos, sendo este a forma mais fácil de comparação entre os períodos. É como se você tivesse aplicado R$10.000 em uma determinada data e hoje este valor, a partir das variações diárias do Ibovespa, está em R$50.880, representando os pontos que o índice fechou no último dia 18 de março. Então, podemos observar de forma muito interessante o que vem acontecendo com o Ibovespa desde maio de 2015. Então, como o ano de 2015 culminou numa retração severa da economia, numa queda no PIB, esses números já indicaram e mostraram para o investidor o cenário do país. E esse investidor, o que fez? Passou a sair da Bolsa. Como a Bolsa funciona de acordo com oferta e demanda, mais investidores saindo, os preços das empresas tendem a cair, como de fato aconteceu. Então, à medida que o ano foi caminhando para o seu final, confirmando cada vez mais a retração pelo qual o país estava passando e um novo momento político se formando, onde o presidente da Câmara dos Deputados rompeu com a presidente Dilma Rousseff e, dia a dia, a Operação Lava Jato, informando as delações premiadas em curso, veio afetando e impactando de forma rigorosa as empresas num primeiro momento. Então, a queda do mercado, a queda do consumo das famílias, a queda dos investimentos, fez com que ocorresse uma retração, e essa retração refletiu diretamente no Ibovespa, que é composto dessas 60 empresas representativas do mercado acionário brasileiro. Aí a gente assiste fechar 2015 e no fechamento de 2015, à medida que a crise política veio aumentando e o governo engessado, porque trabalha com a perspectiva única de um dia para se manter no poder, o mercado passou a enxergar a cada dia o aumento da possibilidade da saída da presidente Dilma Rousseff. E junto com ela, esse modelo da matriz econômica, da nova matriz econômica, que não deu resultado. E a perspectiva do mercado de retornar aos tempos anteriores, com um novo governo retomando o regime de metas de inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal. Então a gente assiste, a partir de janeiro, o índice refletindo a instabilidade do governo e o aumento da possibilidade de queda do governo Dilma Rousseff. É até interessante quando a gente observa isso, porque normalmente os mercados se retraem quando há uma dificuldade iminente pela frente, quando não conseguem prever, fazer previsões e projeções num período de um mês. E está acontecendo exatamente ao contrário. A perspectiva de mudança de governo
está animando os mercados de forma que a gente vê claramente o quanto esse índice se valorizou nos últimos dias, culminando nesse aumento expressivo em um único dia de 6,6% no seu indicador. É muito interessante observarmos que a instabilidade política do governo, à medida que aumenta a partir dos noticiários, vem provocando um aumento na Bolsa de Valores, no Ibovespa, quer dizer, uma valorização das ações pela perspectiva de melhora do cenário econômico a partir da saída do governo atual, e o dólar, por sua vez, vem apresentando uma queda em relação ao real. Já se observarmos que 2015 o dólar iniciou cotado a 2,69, fechando em 3,90, o ano de 2015 o dólar teve uma valorização de 45%. Neste ano, até o dia 18 de março, o dólar acumulou uma desvalorização de 7,43%, embora tenha atingido o patamar de 4,15% no dia 22 de janeiro. E após esta data, iniciou sua trajetória de queda, no ritmo do noticiário e da investigação da Lava Jato, que a cada dia continua provocando oscilações no mercado. Oscilações positivas, que a gente assiste uma valorização das empresas e, ao mesmo tempo, como acabei de falar, uma queda na cotação do dólar em relação ao real. A variação do Ibovespa e do dólar mostra efetivamente a expectativa positiva do mercado em torno da mudança de governo, pois, na visão do mercado, somente a ruptura possibilitará a retomada das medidas necessárias para tirar o país do atoleiro, ou seja, o retorno à matriz econômica alicerçada no tripé de câmbio flutuante, austeridade fiscal, controle dos gastos e ajuste fiscal, e ao controle da inflação através do regime de metas de inflação, em paralelo com as reformas da Previdência e Trabalhista. Diante do valor das empresas listadas na BMF-Bovespa, são 289 empresas atualmente que possuem suas ações negociadas na Bolsa, podemos dizer que o Brasil está barato, porque as empresas listadas na Bovespa estão valendo tão pouco. Para melhor entendermos essa situação, vamos verificar o comportamento do dólar para entendermos um pouquinho esse cálculo para saber se o Brasil está ou não está barato. Então, olha o que acontece. Então, assim como vimos o Ibovespa desde o mês de maio de 2015, onde ele teve, em função da retração da economia, uma queda no valor das ações, queda no valor das empresas, nós assistimos a partir de janeiro, com a perspectiva de mudança do governo através do impeachment, uma valorização das empresas do Ibovespa. Em paralelo a esse gráfico, pegamos também o gráfico que mostra o dólar no mesmo período, de março de 2015 até os dias finais agora do mês de março de 2016. Então a gente pode observar que durante todo o ano de 2015 o dólar foi se valorizando, fechando 2015 com essa valorização de 45%, atingindo patamares quase próximos a R$ 4,20 por dólar. A partir de setembro de 2015, a gente assistiu o dólar, uma vez que o governo entrou pesado com os swaps cambiais, ou seja, entrou vendendo o dólar a longo prazo para segurar o dólar abaixo dos R$ 4,00 por dólar. Vimos a reação que ocorreu no mercado. Mais oferta de dólar, o que acontece com a moeda? Cai em relação ao real. Então caiu, só que de um momento para outro, a partir de novembro, o dólar novamente começou a reagir, atingindo um ponto de R$ 4,15 por dólar, e a partir do início do ano,
o dólar veio caindo, caindo 7% durante todo esse período. E por que o dólar está caindo? Está caindo justamente pela perspectiva de melhora no cenário. E qual que é a melhora que os investidores esperam? Qual que é a melhora que o mercado espera? A melhora é justamente a mudança do governo, porque somente com uma mudança de governo, segundo a expectativa do mercado, é que o Brasil vai retomar o crescimento econômico. Então, quando a gente parte para analisar se o Brasil está barato ou caro, se as empresas listadas estão baratas ou caras, a gente precisa converter em dólar o valor de mercado de todas as empresas que compõem a Bolsa de Valores de São Paulo, as 289 empresas. E pasmem, o Google, sozinho, gente, vale mais do que o valor das empresas listadas na Bovespa. Ou seja, uma única empresa, se vendesse suas ações, comprariam todas as ações das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor das empresas na Bolsa encolheu, em 2015, 333 bilhões em valor de mercado no ano de 2015. O valor de mercado nada mais é do que a soma do valor das ações das empresas. Ao final do ano de 2015, as 289 empresas com ações negociadas na Bolsa valiam juntas 463 bilhões de dólares, menos que os 528 bilhões do Google na mesma data. A perda ocorrida em 2015 representou uma queda de 42% do valor de mercado em relação ao fechamento de 2014, quando as empresas somadas valiam 797 bilhões. Na América Latina, somente a Bolsa da Colômbia teve perda percentual maior de 42,5%. Mas, convenhamos, comparar o Brasil com a Colômbia não tem nem como fazermos essa comparação. O que mostra efetivamente, através dos dados apresentados até aqui, que a Bolsa brasileira realmente está barata. Então estamos passando por um momento à espera de uma ruptura. E se essa ruptura vir de fato, eu não tenho dúvida alguma que as ações da Bolsa irão se valorizar. Com a queda acentuada, a Bolsa brasileira também perdeu participação no continente em 2014. Ela representava 42% do total da América Latina. No ano passado, essa fatia caiu para 36%, seguida de perto pelo México, com 34%. Em 2014, a participação era de 29%. Então a gente assiste o México caminhando para empatar em volume de negócios, em tamanho do mercado de ações, com o Brasil. E se continuarmos nesse ritmo de queda durante esse ano, a gente vai assistir o México se tornando a bolsa número 1 da América Latina, a bolsa mexicana sendo a número 1 da América Latina. A queda da bolsa brasileira no ano de 2015 está relacionada às crises enfrentadas pelo Brasil, somado ao crescimento menor da China, que reflete a menor demanda por matéria-prima, que atingiu em cheio as siderúrgicas, as mineradoras e petroleiras brasileiras. O mercado está em compasso de espera por uma ruptura que significará uma mudança nos rumos da economia brasileira, de forma a colocar nossa economia no caminho do crescimento. A série de notícias negativas que a economia brasileira coleciona, o que chama mais atenção é o índice de confiança do consumidor, que evidencia a falta de credibilidade de nossa economia. Pelos resultados mais recentes, a conclusão é de que nunca houve uma onda de pessimismo tão generalizada como agora. De um lado, a população segura os gastos diante da alta dos preços e da ameaça de desemprego, e do outro lado, comércio, indústria,
e a construção pisam no freio, porque sentem que o consumidor está inseguro. Barato ou caro, o investimento em bolsa significa risco, e quem estiver disposto a arriscar, as cartas estão na mesa. Tanto na política quanto na economia, procura-se a segurança perdida. E no cenário atual, tudo está nebuloso, seja no longo, médio e até no curto prazo. Subjetivamente, não há incentivos ao investimento. Os já programados são executados com apreensão, já os novos apenas quando a política vier a garantir horizonte de maior clareza. Recuperar a qualidade da ação política e reestruturar o poder é condição sine qua non para a credibilidade e daí para a retomada do desenvolvimento e crescimento do Brasil. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através de nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Obrigado pela audiência.